Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Desde a última vez que eu estive aqui, eu havia dito que voltaria com mais frequência, né? Faria os vídeos com mais frequência. Isso não foi possível pela correria mesmo da marcenaria. Por último, agora eu tirei uns 30 dias de férias. E só agora que eu tô voltando e retomando as coisas e tudo mais. E eu não queria fazer essa sequência de vídeos que eu vou estar fazendo aqui por fazer, entendeu? Qualquer coisa, falar qualquer coisa. Até para respeitar o tempo de vocês e também, acima de qualquer coisa, o meu tempo, né? Então, não queria que fosse algo vazio. Então, vamos lá. Essa sequência de vídeo vão se chamar Básico do Básico, dois pontos, algum título. Esse aqui, por exemplo, vai ser Básico do Básico, como não sofrer na marcenaria, ou algo nesse sentido. Eu quero trazer aqui para vocês algumas soluções que eu implementei na minha marcenaria que eu não necessariamente precisei investir rios de dinheiro, comprar maquinários, mas que me trouxeram muita eficiência. E essa é uma das palavras que vocês vão ouvir com bastante frequência aqui nessas sequências de vídeos. Então vamos lá. Voltando lá para quando eu era criança e tudo mais, como eu havia comentado para vocês, eu venho de uma família de marceneiro, então a marcenaria sempre foi uma realidade para mim, sempre foi algo que muito presente no meu cotidiano, no meu dia a dia. Isso me possibilitou ter muitas experiências certas, erradas, costumes bons, costumes ruins do marceneiro, e coube a mim, no decorrer do tempo, no decorrer da minha maturidade como marceneiro, ver o que de fato era importante, o que de fato era bom, o que não era. E aí eu me lembro lá, quando eu era criança e tudo mais, eu entrava nas madeireiras e lá eu já conseguia ver um pouco da indústria, né? Muitos maquinários, quem tinha realmente muitas máquinas era uma Seba da vida, Italínia, Todeschini, você já conseguia ver máquinas grandes, mas que não era a realidade do marceneiro pequeno ou médio porte, né? O tempo foi passando, as coisas foram acontecendo e essa tecnologia alcançou o novo marceneiro, né? O marceneiro pequeno e médio porte. E isso foi muito bom, porque isso trouxe a possibilidade do marceneiro equiparar o seu nível de qualidade e conseguir ganhar em produtividade, mesmo que seja um pouco, né? E aí, esse é um dos pontos que eu quero chegar. A tecnologia ela é maravilhosa e ela está para todo mundo, mas eu sempre encarei a marcenaria de uma outra forma. Quando você não tem muito recurso, que você está começando, você precisa ser criativo, naturalmente, né? E eu sempre parti do ponto que, se eu fosse para fazer um investimento de médio ou de grande valor, eu precisava esgotar todas as possibilidades em volta que me aproximasse daquela solução que eu queria chegar. Exemplo, se eu quisesse uma marcenaria mais eficiente, eu poderia começar pela organização dela, por uma melhoria na iluminação, no piso, no almoxerifado, no banheiro. Eu sempre estive dentro das marcenarias de médio e grande porte e nunca entendi por que tudo era um caos, tudo era uma bagunça. Por que a parede não pode ter reboco? Por que na marcenaria você não pinta as paredes, não melhora a iluminação? Por que não tem circulação de ar aqui, de vento? Então, eu olhei, vivenciei isso a minha vida toda, ao ponto de quando eu cheguei na minha vez de fazer, eu não queria, eu tinha para mim que algumas coisas nunca iriam entrar na minha marcenaria. E não por soberba ou arrogância, é porque são coisas simples e fáceis de ser implementadas que não custa nada, na verdade custa muito menos do que comprar uma máquina e poderia ser feito antes de qualquer grande investimento, né? Mas voltando para a parte dos grandes maquinários, a tecnologia chegou para as pequenas e médias marcenarias e essas pessoas que hoje fizeram esses grandes investimentos normalmente são filhos, sobrinhos de marceneiros mais antigos, né? Então já é uma geração que tem se voltado muito a melhorar a marcenaria, tem encarado a marcenaria de uma forma totalmente diferente. A grande questão é que, como eu já tinha começado a comentar sobre, todo o investimento que é feito, independente se seja numa marcenaria ou não, existe um preparo antes. Exemplo, se você compra um carro, você precisa tirar a carteira de habilitação, você precisa ter uma garagem, se você quiser um pouco de segurança, né? Então, se você mora num apartamento já é uma questão.
Se for um carro específico, você precisa de uma carteira específica. Então, existe toda uma preparação quando você vai adquirir algo. E aí eu sempre me perguntei por que na marcenaria é diferente? Por que na marcenaria o cara acha que vai resolver toda a vida dele comprando uma seccionadora, uma coladeira e hoje uma CNC, né, que é o que está em alta hoje, e tá tudo certo. E eu fiquei sempre me questionando isso. E um dos estopins desse pensamento foi em uma das conversas que eu estava tendo com algum empresário de uma outra área. E aí ele chegou em mim e falou assim: Gabriel, pelo que eu estou conversando com você, eu percebo que você não é um bom gestor. Você não é um bom líder, assim, de uma marcenaria. Você é um bom marceneiro. Eu acho que você tem que se desenvolver como líder. Você tem que se desenvolver como um gestor de uma empresa, um gestor financeiro, aprender a gerir pessoas, e aí sim você vai começar a ser de fato um empreendedor e ser levado mais a sério no que você fizer. E aí eu fiquei pensando naquilo, eu falei, caramba, as pessoas se confundem, né? O marceneiro em si, ele se julga um bom dono de empresa, mas na verdade ele está misturando os conceitos. Ele é um bom marceneiro, é diferente, né? Ele não é um bom dono de empresa. E aí foi quando eu comecei a realmente me voltar a estudar sobre questões que aparentemente parecem periféricas, mas são tão importantes quanto uma grande aquisição de uma máquina ou qualquer coisa nesse sentido. E o porquê isso é tão importante? Porque a preparação, porque organizar a casa antes de receber visita é tão importante quanto a própria compra em si. Porque na marcenaria tem várias formas de você ganhar dinheiro sem gastar dinheiro. De você comprar algo sem gastar dinheiro. Que louco, né? Exemplo. Vamos supor que você fez uma aquisição de uma máquina, de uma coladeira de bordo que tem 7 grupos. Essa máquina custa 70 mil reais, custou 70 mil reais para você. Só que desses 7 grupos, você só está usando 5. E aí você olha aquela marcenaria abarrotada de serviço e você fala bem assim, caramba, eu preciso de mais outra máquina. Quando na verdade você já tem uma máquina, só que de 7 grupos, só 5 está funcionando. Isso quer dizer, em dinheiro, que você só está usando 50 mil reais dessa máquina, de potencial de resultado, entende? E você está deixando 20 mil reais na mesa. Então, olha só a quantidade, os detalhes que pode ser visto, dependendo do seu nível de sensibilidade, que pode fazer você se tornar muito mais produtivo sem necessariamente você colocar a mão no bolso e gastar dinheiro, né? Você não comprou outra máquina, você só cuidou, melhorou e colocou em condições uma máquina que você pagou 70 mil reais e tem que usar os 70 mil reais. Simplesmente. Para mim, quando uma máquina para de funcionar, alguma coisa, algum detalhe, alguma coisinha específica, eu já não estou usando todo o potencial que aquela máquina pode me entregar. Logo, o investimento que eu fiz nela para poder me dar produtividade não está sendo eficaz, porque eu não estou usando todo esse investimento. Então, uma realidade das marcenarias de hoje em dia é fazer grandes investimentos achando que vai resolver a vida e que, na verdade, ela não fez nem o beabá da coisa para realmente conseguir tirar o máximo do potencial daquele investimento que ele fez. Então, mesmo investindo, essas pessoas perdem dinheiro. Então, assim, a pessoa paga 100 mil, mas só dela colocar aquela máquina num ambiente que não está pronto para receber aquela máquina, em uma cabeça que não está pronto para poder entender que ela não é mais marcenaria fundo de quintal e sim está caminhando para ser uma marcenaria de médio ou grande porte, ela já está perdendo dinheiro. E foi pensando nessa ótica, nesse sentido, que antes de fazer qualquer grandes investimentos na minha marcenaria, eu procurei todos os pequenos problemas. Claro que você nunca consegue liquidar todos, resolver todos, né? Mas todos os pequenos problemas que impactaria diretamente caso eu tivesse uma máquina. E o que, Gabriel? O que é que você foi resolvendo? O básico, gente, o básico. Um piso decente, uma parede decente, uma parede pintada, um local, um ambiente que instiga, sabe? O trabalho, que você se sente confortável, se sente à vontade, uma bancada na altura, uma iluminação decente, uma parede rebocada, um banheiro limpo, porque o banheiro tem que ser porco, porque as pessoas não podem cuidar daquilo, e porque você, dono de marcenaria, não pode fazer um banheiro decente, entende? Um almoxerifado organizado,
Enfim, são detalhes que são tão importantes quanto a CNC braba que você quer aí. São tão importantes quanto a coladeira de bordo com 8 grupos, tupia de entrada e tudo que você pode imaginar. Quando você começa a pensar de dentro para fora da estrutura, você vai entendendo que tem tanta coisa para ser feita antes de você fazer esse grande investimento e que e pensar dessa maneira te possibilita crescer paralelamente com o tamanho do investimento que você quer alcançar. Então, em vez de você chegar lá de cara, pum, fazer um grande investimento, se descapitalizar e não estar preparado para aquilo, você vai crescendo gradualmente. E isso um, puxa um ponto muito importante na marcenaria, que é quem são os marceneiros de hoje. O que eu percebo é que os marceneiros que estão mais abertos a entender, a aprender, a implementar, é de uma geração passada, a minha e da minha geração, né? Então, existe um grupo bem específico dos caras que acham que o jeito que eles fazem é certo e vão morrer fazendo desse jeito. E tem um pessoal que já está vendo o mercado se movimentando e está com a cabeça aberta para poder implementar isso na estrutura deles. Isso é muito importante. Só que muito dessas pessoas estão se perdendo, principalmente com essa onda de CNC. E que eu acho que é muito importante, é muito legal, mas que quem está te vendendo não está preocupado com isso, sabe? Não está preocupado em entender se é o seu momento de compra. Sabe quando você vai vender um projeto e o cliente, dependendo da abordagem que o cliente chega com você, você sabe se ele está pronto para comprar de você? Então, essa é a mesma coisa que acontece em toda relação de compra e venda. Só que nem todos os vendedores estão dispostos a entender o seu momento e te indicar o melhor produto, né? E basicamente é isso, né? Esse é o ponto da marcenaria hoje. O que eu convido vocês e o que eu provoco vocês a pensar é que, no primeiro, tudo que vocês forem criar antes de fazer grandes investimentos, pensa como usar o que você já tem para se tornar mais eficiente. E uma das frases que eu uso para poder sempre criar coisas mais eficientes possíveis é como eu desenvolvo isso da maneira menos sofrida possível. Como fazer a marcenaria sem sofrer. Como construir esse móvel sem sofrer. E quando eu falo sem sofrer, não é fazer de qualquer jeito para não dispor de energia. Não. Quando eu falo não sofrer, é fazer uma relação da eficiência, que é esforço e resultado. O mínimo de esforço para mais resultado. Eu não estou dizendo de qualidade. A qualidade tem que ser a mesma de sempre. E eu entendo também que qualidade está associada a princípios e valores do profissional, né? Se é um profissional picareta, naturalmente tudo que ele fizer, por melhor que seja o material, ele vai fazer mal feito. Mas se a pessoa tem dentro dela princípios de querer sempre desenvolver a melhor coisa, isso nunca vai entrar em pauta, sabe? Tipo assim, eu não preciso falar para vocês que eu faço um móvel bom, porque primeiro que a autopromoção não tem valor nenhum, e segundo que isso já naturalmente deve estar dentro de você, considerando que os clientes fazem grandes investimentos. Então, o que para mim está em jogo é como eu posso desenvolver isso da maneira menos sofrida possível. Mesmo sem conhecimento, a pessoa mais desligada tecnologicamente ou de estudo mesmo relacionado à marcenaria, se ela coloca isso na cabeça, tudo que ela colocar a mão, a primeira coisa que ela vai pensar é como eu vou fazer isso da maneira menos sofrida possível. Naturalmente, ela já vai estar criando o processo dentro. Ela já vai ela vai condicionar a cabeça dela a pensar aquela fabricação, a pensar aquele processo de uma maneira mais simples e objetiva possível para ela não sofrer. E aí, naturalmente, ela já está começando a se comportar como uma indústria, né? Ou melhor, está começando a se comportar como gente grande, uma pessoa adolescente. Ela sai do comportamento infantil, né? Marceneiristicamente falando, e começa a se comportar de uma maneira mais adolescente. E aí daqui a pouco ela começa a se comportar de uma maneira mais adulta. E aí agora sim ela consegue atingir os clientes que ela entende que ela merecia, sabe?
Eu vejo todos os marceneiros falando, nossa, como não aparece esse cliente para mim, eu não consigo fechar esse projeto, mas ele não se porta a nível para poder receber aquele cliente. A gente só faz negócio com quem a gente se sente seguro. Vem me dizer que você, marceneiro, fecha algum projeto, contrata algum serviço. Você contrataria um médico, cardiologista, se você não se sentisse seguro com ele, com uma conversa informal? Você contrataria um médico, cardiologista novo, né? Na medicina é atribuído a capacidade pela idade da pessoa, né? E na marcenaria tem outras características que define a capacidade da pessoa, que não é só a idade, né? Então, você carrega características boas o suficiente para as pessoas verem que você está pronto para fechar o projeto dela? Então, tudo isso que eu falei atrás tudo isso que eu falei daqui para trás faz parte dessa percepção do cliente. Então, quando você começa a entender que nem tudo que a tua marcenaria não é solucionada somente com máquina, começa a entender que a criação de tudo que você colocar a mão tem que partir do ponto de que você não pode sofrer, ou pelo menos não quer sofrer, você começa a ser mais eficiente. Naturalmente, você começa a criar processos. Naturalmente, as pessoas te veem de outra forma, porque você está começando a se comportar como gente grande. Então, olha só como só o fato de você entender que a marcenaria é feita primeiro de processos e organização e, consequentemente, você vai ter maquinários, já te coloca em outro patamar de percepção, né? Já te provoca outras coisas. Quando você compra uma máquina e não está pronta para ela, é como se você tivesse um corte que precisaria de 10 pontos e você coloca um band-aid, né? Ele está lá, ele está cortado, está jorrando sangue e você acha que a máquina, que no caso é o band-aid, vai resolver. E aí você tem um corpo de adulto com uma cabeça de criança. E para você ser grande, você não precisa ter 400, 500, 1000 metros quadrados de galpão. Você só precisa pensar como gente grande. Eu conheço grandes fábricas que são mais artesanais, que as pessoas atingem um público muito específico, muito que desenvolve projetos muito grandes, simplesmente porque eles são vistos como autoridade. E a visão dentro da marcenaria ter espaço grande não necessariamente te faz uma pessoa grande. Pelo contrário, eu já vi grandes marcenarias que têm grandes problemas, né? Então, basicamente é isso. Enfim, convido vocês para refletir sobre essa forma de perceber a marcenaria diferente, porque eu acho que isso vai colocar vocês num outro nível de jogo, sabe? E eu encaro isso tudo como um jogo, sabe? Que você, uma pecinha de xadrez, que você está mexendo uma peça agora para um jogo muito maior lá na frente. Então, se vocês não estiverem dispostos a perder alguns peões, a fazer a jogada correta agora, certamente vai rolar um checkmate mais para frente. Tem que ter paciência, tem que entender a marcenaria de uma forma muito mais madura, menos amadora, menos artesanal, senão você vai ficar à mercê dela. E, para finalizar, marcenaria, assim como várias outras profissões, o marceneiro tem vida útil. Então, se você não pensa inteligente, o seu tempo vai passar. É a nossa moeda de troca mais escassa, é o tempo. E lá na frente você não vai ter a pujança, a força, o ímpeto de criar essas soluções agora, de se atentar às tecnologias de agora. Porque a geração passada também não quis fazer isso, né? A geração dos meus pais, dos meus tios, dificilmente, né, eles querem se atentar a um estudo mais aprofundado sobre a marcenaria. Tem suas exceções, eu sei disso, mas dificilmente. E nós, certamente, se a gente não se movimenta agora, a gente vai ser essa geração que não vai querer mais alcançar vai ficar cansado de tentar estar nessa corrida toda, né? Então, pensar inteligente agora, entender que nós somos limitados, entender que o nosso tempo é escasso e principalmente a energia do marceneiro ela acaba muito rápido, a gente é muito suscetível a se acidentar, vai colocar você numa condição de sempre pensar lá na frente, sempre pensar inteligente, sempre com o objetivo de não sofrer. É isso.